contaminantes alimentares, fatores intrínsecos e extrínsecos e os perigos das doenças transmitidas por alimentos. A contaminação de alimentos acontece quando qualquer mantimento entra em contato direto ou indiretamente com substância ou elementos que apresentem risco para a saúde, caso eles sejam ingeridos. Mesmo que o alimento esteja com contaminação inicial, que pode ser por bactérias, fungos e leveduras, ele vai depender de alguns fatores para que haja multiplicação. Esses fatores podem ser intrínsecos, que temos como exemplo o conteúdo de nutrientes, e os fatores extrínsecos, que temos como exemplo a umidade e a temperatura. Os fatores intrínsecos são atividade de água, potencial hidrogeniônico, potencial de óxido-redução, conteúdo de nutrientes e os constituintes antimicrobianos. E os fatores extrínsecos são a temperatura, oxigênio, umidade e a composição gasosa do ambiente. A atividade de água é um parâmetro que mede a disponibilidade de água livre em um alimento. Os micro-organismos necessitam de água para sua sobrevivência. Assim, dependendo da quantidade de atividade de água do alimento, vai produzir condições perfeitas para o seu crescimento. Se o alimento é seco, ele vai chamar menos atenção dos micro-organismos do que daqueles que têm bastante água em sua composição. Existem alimentos de baixa acidez, como a maçã, alimentos ácidos, como o limão, e alimentos muito ácidos, como a pimenta. Os alimentos de baixa acidez, eles são sujeitos à multiplicação microbiana. Já os alimentos ácidos são sujeitos à multiplicação de leveduras e bactérias. E os muito ácidos são sujeitos à multiplicação microbiana de bactérias e de leveduras. Potencial de óxido-redução. O oxigênio é um dos fatores de crescimento microbiano. A redução do potencial de óxido-redução é necessária para controlar o não surgimento de micro-organismos aeróbicos, bolores, leveduras e bactérias nos alimentos. Conteúdo de nutrientes. Para se multiplicar, os micro-organismos vão necessitar de fontes de carbono, fontes de nitrogênio, fontes de vitamina e sais minerais. E isso vai depender da disponibilidade que tiver nos alimentos, onde eles preferem alimentos com maiores fontes de vitaminas. Constituintes antimicrobianos. Eles vão ter a função de manter a estabilidade de alguns alimentos contra o ataque dos micro-organismos, retardando ou inibindo a multiplicação bacteriana. Temos como exemplo a casca do ovo e o cravo da Índia, que ela possui óleos essenciais e lipídios que têm ação antimicrobiana. Fatores extrínsecos. Temperatura. A temperatura de um meio de cultura ou de um alimento determina a amplitude do crescimento, o metabolismo, a morfologia e a morte do micro-organismo. Cada espécie microbiana pode desenvolver-se de modo eficaz dentro de certos limites de temperatura, que podem ser limites mínimos e limites máximos. Umidade. Alimentos que são conservados em locais onde a umidade relativa ela é maior do que a atividade de água do alimento, o alimento vai ter a tendência a absorver essa umidade, aumentando a atividade de água na sua composição. O inverso também acontece, e isso promoverá modificação na capacidade de multiplicação dos micro-organismos existentes nesse ambiente. Composição gasosa do ambiente. O dióxido de carbono ele vai estar relacionado com o pH. Então, quando o dióxido de carbono ele estiver em excesso, vai diminuir o pH, que inibe o crescimento microbiano. Oxigênio. A atividade das bactérias depende das suas necessidades em oxigênio livre. Os micro-organismos apresentam diferentes modos de respiração. Uns necessitam de oxigênio para se desenvolverem, outros de ambientes ricos
em dióxido de carbono. Doenças transmitidas por alimentos, DTA. Normalmente, os parasitas, as substâncias tóxicas e os micróbios prejudiciais à saúde entram em contato com o alimento durante a manipulação e o preparo. A maioria das doenças transmitidas por alimento está associada à contaminação de alimento por micróbios prejudiciais à saúde. A contaminação pode acontecer por parasitas como a ameba, a giardia e verme. E eles podem estar presentes no solo, na água, no intestino dos homens e dos animais, podendo contaminar os alimentos e causar doenças. Se não forem tomados alguns cuidados, os micróbios que contaminam os alimentos podem se multiplicar rapidamente e causar doenças. É sempre bom lembrar que medidas simples, como lavar as mãos, conservar os alimentos em temperaturas adequadas e o cozimento correto, evitam ou controlam a contaminação dos alimentos. Essas medidas simples fazem parte das boas práticas. Mas o que são micróbios? Também conhecido como micro-organismo, os micróbios são organismos vivos tão pequenos que só podem ser vistos por meio de equipamentos com potentes lentes de aumento chamado microscópio. Quando é que esses micróbios se multiplicam nos alimentos? Eles se multiplicam quando eles encontram um alimento com condições ideais, como os fatores intrínsecos e os extrínsecos.